Alô, alô, escambanautas, eu sou o Wilson Júnior e esse é o Escamba Indica. Pois é, eu vou começar um quadro para indicar coisas que eu leio, que eu assisto e o que eu gosto aqui no canal, né? Então vai ser o Escamba Indica. E hoje, para começar, eu vou falar um pouco sobre as séries desse ano. Eu poderia fazer um vídeo sobre cada uma dessas séries individual, mas como a gente está nesse contexto de fim de ano, então eu vou tentar fazer meio que o top, né? As minhas séries favoritas do ano. Eu não vou botar elas numa hierarquia necessariamente, assim, vai ser na ordem do que eu vou falar. Porque elas são gêneros muito distintos e são cada uma muito boa naquilo que se propõe. Então, essa coisa assim de nota não é muito a minha praia. Eu vou mais falar o que eu gostei dessas séries e por que elas estão nessa lista. Para começar, eu vou falar sobre Big Little Lies. Não confundir com Pretty Little Liars, que é uma série adolescente que não tem nada a ver com isso. Big Little Lies é uma série da HBO que ultimamente tem ficado com suas maravilhosas produções eclipsadas por conta do Game of Thrones, que também é muito bom, eu adoro o Game of Thrones, não me crucifiquem, por favor. Mas ela produz séries espetaculares no canal. E essa é uma delas. É uma produção da Reese Witherspoon, né? Na realidade, da produtora dela, e essa produtora tem um caráter bem interessante porque ela criou com o intuito de produzir coisas diferentes. Ela costumava só pegar papéis de comédia romântica, papéis engraçados, né? E isso incomodava bastante ela. Então ela disse, não, vou fazer minha própria produtora e vou produzir coisas com textos de mulheres, com personagens interessantes, com mulheres fortes, com mulheres tridimensionais, né, saindo desse ambiente dos clichês. E essa é uma série justamente sobre isso, né? Uma narrativa que tem como protagonista 3 mulheres, uma delas a própria Reese, a outra atriz é a Nicole Kidman e que já é bem conhecida do grande público, e por fim a Shailene Woodley, que se vocês não conhecem, ela é uma atriz jovem que está naquela série Divergente, uma série de cinema que tem aí baseada em livros. Aqui ela demonstra um outro lado dela como atriz, eu achei de fato ela uma atriz muito boa, e na realidade uma das grandes coisas dessa série são as atuações, que cada uma das atrizes entrega de maneira esplêndida. A história começa com a Shailene Woodley, né, ela se mudando para esse subúrbio rico dos Estados Unidos, porque ela tem um filho pequeno e nesse lugar tem uma escola muito boa, que é frequentada por filhos de pessoas ricas, apesar de que ela não é rica, né? Ela vive de maneira bem simples e ela acaba fazendo amizade com a Reese Witherspoon e com a Nicole Kidman. E aí a história te apresenta esse momento da narrativa e te apresenta um momento no futuro onde aconteceu um homicídio. Então, a todo momento ele está fazendo essas mudanças de tempo e essas narrativa do futuro se passa em depoimentos, né? São pessoas que, no caso, nenhuma delas está incluída, nenhum desses personagens que são os protagonistas da história estão incluídos e eles ficam falando, né, sobre esse homicídio que aconteceu e a gente não sabe quem matou e quem morreu. E você vai criando uma série de tensões durante a temporada entre vários personagens e você fica naquela angústia de saber quem fez o quê. É uma série maravilhosa, numa temporada muito boa e eu adorei. E é uma narrativa de arco único, fechado, então é uma coisa muito boa, porque ultimamente a gente tem visto séries que ficam nessa tentativa infinita de se manter no ar, prolongando durante 5, 6, 7, 8 temporadas. Essa não, é uma narrativa de arco fechado. Então, Big Little Lies, espetacular esse ano. Uma outra série que eu quero indicar, mais uma série do Netflix, a gente já sabe, o Netflix está dominando o mundo, é a série The Sinner. Saiu agora, no fim do ano, é protagonizada pela Jessica Biel, é também uma série que ela produziu a série, porque mais uma atriz que só recebia papéis de comédias românticas, filmes de romance, papéis unidimensionais. Então ela disse, não, eu vou fazer uma série, vou fazer um personagem diferente, com uma carga dramática, com uma história diferente. Então ela foi atrás do livro, né? The Sinner é baseado em um livro, comprou os direitos para produzir essa série. A sinopse é bem simples, é a história de uma mãe de família que comete um crime de homicídio extremamente violento e ela é presa. E quando vão fazer as perguntas, né, vão questioná-la, ela fala que não conhece o sujeito, não sabe por que fez, mas é culpada, porque obviamente todo mundo viu ela fazendo o ato lá e ela não nega. Porém, um detetive acha muito estranho todo o comportamento dela e decide investigar o que foi que aconteceu, né, para aquela mulher cometer aquele crime tão violento. Então,
mais uma série que eu destaco por conta das atuações, tanto a Jessica Biel tá maravilhosa na série, quanto o Bill Pullman, que faz o papel do detetive. É um personagem meio quebrado, de um homem que tem problemas no relacionamento dele, tem um amante, e o relacionamento dele com a amante é um relacionamento de dominação. É muito bem produzida, a trama é rápida, são 8 episódios a série, e é um arco fechado, né? Ela se resolve nela mesma, então só isso já é maravilhoso pra gente não ficar preso naquelas séries que vão ter 50 temporadas para resolver um mistério. Uma outra coisa que eu adorei esse ano foi uma série da Netflix chamada Anne with an E. Ela é uma série que não fez muito burburinho, ou pelo menos eu não vi que fez muito burburinho. Ela é baseada num livro chamado Anne of Green Gables. É uma história que se passa no Canadá, acho que ali no fim do século XVIII, início do século XIX. Conta a história de uma menina órfã que é adotada por uma família, que é um irmão e uma irmã, idosos, né? E eles têm uma fazenda. E, teoricamente, eles queriam ter adotado um menino, e a moça responsável pela adoção acabou mandando uma menina. E aí eles meio que não sabem o que fazer com ela, se mandam ela embora, se deixam ela ficar. Só que ela tem uma personalidade tão singular que ela acaba cativando eles e consegue permanecer na fazenda. O que torna essa série maravilhosa, é muito sensível, eu adorei muito ela, é a Anne. Ela é uma personagem shakespeariana no mundo normal. Ela fala de maneira exagerada, todos os sentimentos, as sensações, tudo que ela enxerga, o modo que ela olha o mundo é exagerado. E isso dá uma beleza para a narrativa muito grande. Além de que, no aspecto de produção mesmo, a fotografia da série é muito bonita, a coisa desse cenário mais antigo, né? A série se passa no Canadá, então a gente acaba tendo um olhar de um Canadá diferente daquele Canadá congelado, né? A gente vê muita paisagem bonita do lugar. Então é uma série que tem uma sensibilidade que ela transpassa não só no texto, mas na própria imagem, né? E os outros personagens, o elenco de apoio da narrativa também é muito bom, né? A história dos dois irmãos mais velhos e por que eles são dois irmãos que ficaram idosos e não se casaram, isso tudo é apresentado durante a série. É uma indicação, assim, must see. E tem no Netflix, né? Então acho que hoje em dia todo mundo tem assinatura de Netflix ou rouba a assinatura de um amigo, então dá pra você assistir aí. Saindo do drama e agora indo pra comédia, também comédia, é uma série de ficção científica chamada The Orville. Esse lugar aqui, ele poderia muito bem estar sendo ocupado por outra série, que é a Star Trek Discovery, mas eu vou explicar para vocês por que The Orville ganhou essa posição. Ela é basicamente uma narrativa de Star Trek, ela só não está trazendo esse nome, mas conta a história de um grupo, né, um capitão que recebe uma nave, a nave com esse nome, Orville, que é o nome da nave na Frota Estelar, lá deles, e ele vai partir em aventuras e catalogando, né, planetas e culturas e coisas pelo universo. O protagonista, esse capitão, é o Seth MacFarlane. Para quem não conhece ele é o produtor, roteirista, dublador de Family Guy. Ele é um cara que tem muito cacife dentro da Fox, né? Ele é, por exemplo, o produtor executivo da Cosmos e, na realidade, foi um dos responsáveis para que ela ganhasse uma nova adaptação, que é essa adaptação que a gente assistiu ano passado, ou foi ano retrasado, com o Neil deGrasse Tyson. Então, ele conseguiu uma série com uns efeitos especiais bem interessantes, aparentemente uma série de custo alto, assim, e ele conseguiu realmente botar essa produção pra frente. Por mais que eu tenha gostado de Star Trek Discovery e todas as novidades que traz, principalmente o protagonismo da Michael, né, que é a protagonista da série, The Orville é Star Trek com Family Guy, né? Tem um humor ácido maravilhoso. Para vocês entenderem mais ou menos como é a série, eu vou dar um plot de um dos episódios. Um dos protagonistas da série, né, é um monstro alienígena gigante, fortão, que na raça dele só existem homens, né? Só existe o gênero masculino. E ele tá lá na nave, e o companheiro dele também está na nave, e ele, né, tá grávido, ele vai chocar o ovo dele, a espécie dele coloca ovos, e quando nasce uma menina, né? E aí todo o debate do episódio, o contexto, é porque ele e o companheiro querem mudar o gênero da criança, transformar a menina em um menino, para adequar ela, né, à cultura deles, porque ela seria uma pária dentro da sociedade dela, e etc. Então a série faz um debate maravilhoso sobre gênero, sobre transexualidade, só que de uma maneira leve e bem-humorada e ácida, sabe? Então ela vence por isso. Essa questão de trabalhar temas sensíveis
que é uma coisa que o Star Trek sempre fez de maneira maravilhosa, porém adicionando uma sagacidade, um texto rápido, com humor. Isso me ganhou demais, assim. Então é por isso que The Orville entra como uma das minhas séries favoritas desse ano. Por fim, corroborando o que eu já disse aqui, a dominação global da Netflix, outra série dela. Essa eu descobri bem por acaso, é uma série chamada The Good Place. Conta a história de uma personagem, a Eleanor, que é vivida pela atriz Kristen Bell, que morre e vai para o Good Place, ou o bom lugar, né? Ela foi pro céu. E lá ela é apresentada ao lugar, é tudo muito bonito, ela recebe a casa dela, que é muito bonita, e aí tem lá um vídeo mostrando todos os grandes feitos dela que levaram a esse lugar, né? O contexto desse Good Place, para você ir, é só a nata da humanidade, assim, só pessoas que foram maravilhosas. E lá eles explicam que cada ação sua conta pontos, né? Se você tem boas ações, e se for uma boa ação pequena, ela conta pouquinhos pontos. Se ela for uma ação ruim, ela conta poucos pontos negativos. Mas aí, quanto pior e quanto melhor a ação, mais pontos você ganha. E só chega no Good Place pessoas com uma nota elevadíssima durante a vida. Então ela é uma dessas pessoas que chegou nesse lugar. Porém, já na primeira metade do episódio, a gente descobre que ela, na realidade, não é aquela pessoa, né? Alguém trocou, errou em alguma coisa e não é ela, aquelas memórias não são dela e ela não pertence àquele lugar. E ela conta isso para o Tid, né? Que todo mundo no Good Place tem a sua alma gêmea. E o Tid é lá a alma gêmea dela, que é um cara que é um sociólogo, meio filósofo, e um cara moralista, e ela pede ajuda a ele. Uma das coisas boas dessa série, na realidade é o que faz ela maravilhosa, são os personagens, né? E junto deles tem também a Tahani, que é uma moça rica que viveu a vida dela fazendo eventos de caridade, doando dinheiro e etc. E tem o Jianyu, que é um monge budista que fez voto de silêncio e tal, e ele tá lá também no Good Place. E tem os dois personagens que são meio a equipe, né, que é responsável pelo lugar, que é o Michael, que ele é o gerente do Good Place, é o criador, ele que desenvolveu aquele Good Place, e a Janice, que é uma inteligência artificial que tem todo o conhecimento da humanidade que ajuda ele, né? E ajuda, na realidade, todas as pessoas que habitam ali aquele Good Place. Pois é, como eu já falei até em outros vídeos, esse pra mim foi uma das séries, eu indiquei essas 5 como as minhas favoritas desse ano, porém eu gostei de muitas outras coisas que não entraram nessa lista, mas poderiam bem ter entrado. Uma delas foi, eu já citei aqui, Star Trek Discovery, né? É uma narrativa, mais nova narrativa de Star Trek, que se passa antes da Enterprise. Então é uma narrativa que está explorando ali o passado, né, daquele mundo, daquele universo de Star Trek. E o mais legal dela é que tem essa protagonista, que é uma mulher negra, que é a Michael, e ela é a primeira amotinada da Frota Estelar. Então tem todo um contexto muito interessante, é um contexto de guerra, da guerra com os Klingons. Então é uma série fantástica. Uma outra série que eu posso indicar, que eu quero indicar, na verdade, é o The Handmaid's Tale, o Conto da Aia, que é uma série do canal Hulu, baseado no livro da Margaret Atwood. Eu não vou me esticar muito, mas é uma distopia que coloca ali as mulheres num papel de submissão e de violência, um contexto de que uma doença fez a maior parte das mulheres do mundo pararem de engravidar. Então os governos dos Estados Unidos viram que uma ditadura que pega mulheres que ainda podem, né, engravidar e entregam ela para os líderes do partido, né, para os líderes do governo, para que eles possam tentar engravidar essas mulheres e ter filhos, para continuar ali a humanidade, ou sei lá, o governo, a estrutura que está sendo mantida. Eu não assisti a série ainda toda, mas pelo que eu já vi, ela é magnífica o suficiente para eu querer indicar ela aqui. Eu vou indicar uma série mais voltada assim, para a cultura pop, que é o Punisher, né, o Justiceiro, que dessas séries de quadrinhos da Marvel, né, que estão sendo adaptados no Netflix, desde o Demolidor, da primeira temporada do Demolidor, eu achei ela a melhor. Ela tem alguns problemas, tem ali uma barriguinha ou outra, mas o John Bertrand Dow, que eu não sei a pronúncia correta do nome dele, é difícil, entrega o personagem muito bem, você vê toda a dor, toda a carga, a coisa da violência na série tá muito... É a série maior para 18 anos, com certeza, mas não é a violência pela violência, sabe? É aquele contexto do personagem destruído, do cara que é um cara traumatizado e quebrado, isso tá muito bem retratado na série e na atuação do John. Essas foram as séries que eu gostei,
né? Eu ainda queria ver mais coisas esse ano, então deixe indicações aqui pra mim nos comentários, faça o seu top 5, né, das coisas que você mais gostou. Não precisa necessariamente ser uma série que estreou esse ano, pode ser uma temporada de alguma série que saiu esse ano, né? Muita gente adorou a 7ª temporada de Game of Thrones e tal, então pode ser uma coisa assim. Me diz aí o que foi que você gostou e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!